O que Deus faz nas nossas vidas não necessariamente segue o tempo cronológico, não é verdade? Às vezes a gente passa por algumas fases mais rápido do que por outras, né? Comparado aos nossos irmãos, às vezes a gente passa mais devagar. Mas tem algumas fases que a gente precisa passar na nossa vida para viver o melhor de Deus. E aí, Jesus nos fala muito sobre dar frutos. Sobre dar frutos. O que é dar fruto? O que é o fruto? Uma fruta, né? O que a fruta faz? É gostosa? É bom? Quem aqui gosta de fruta? É algo bom, gente. Meu filho devora, come um pote assim de morango como eu como um chocolate. Ele ama uma fruta. Fruta é gostoso. Fruta fortalece, dá saúde, dá força. Quando Deus fala dar frutos, quer dizer a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer, alcançar coisas boas. Quem tem sonho? Amém. Todo mundo está respirando, tem sonho. Às vezes não assume, né? Não quero assumir, tenho medo, né, de assumir, me dá mal, mas sonha. É alcançar seus sonhos, é ser uma pessoa bem sucedida. Ninguém quer ser um Zé Mané. E dar fruto é a gente alcançar aquilo que a gente sonha. Você pisou aqui com sonhos, eu tenho certeza, espirituais, sonhos profissionais, emocionais, todas as áreas da sua vida. E Deus nos ensina, Jesus nos ensina alguns passos que a gente deve seguir, algumas fases que a gente deve passar para dar fruto. Eu quero ver com você, porque eu creio que Deus vai nos levar a um novo nível nesses dias. Deus nos trouxe aqui para nos levar a um novo nível. Porque tem níveis que se a gente não atravessa, a gente não consegue dar frutos. E aí às vezes a gente recebe a palavra, recebe a semente, mas a gente não consegue chegar nos frutos. Mas Deus não tem isso para nós. E Ele nos trouxe aqui para nos levar a um novo nível. E aí a gente vê um texto, lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 18. Mateus 13, 18. Que Ele vai nos mostrando os níveis que a gente deve passar, precisa passar até dar fruto. E olha o que Jesus fala nessa parábola. Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então a semente foi semeada, mas vem, né, as aves, comem, vem o inimigo e tira a semente e não consegue dar fruto. É quem não entende. Primeiro a gente tem que entender a palavra. Tem muita gente que não vem na igreja porque não sabe o tanto que é bom. É esse primeiro nível. Não entende. E aí a pessoa pensa assim, mas eu vou lá na igreja, né? Eu não entendo algumas coisas, eu não entendo que Deus é amor. E o primeiro nível a gente precisa entender que Deus é bom, que Deus é amor. Quem aqui já experimentou do amor de Deus? Amém, aleluia. Você está aqui hoje porque você passou desse primeiro nível. Você sabe o tanto que é melhor estar aqui do que estar sofrendo no mundo. Você entendeu que Deus é bom. Mas aí depois de entender vem o próximo nível. Olha o que fala. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Entendeu que Deus é bom? Não fica pensando, mas isso na Bíblia, isso vai me prejudicar, vai me fazer mal. Já entendeu que é bom, por isso recebe com alegria. Mas aí olha o que acontece. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, leva um tempo o quê? Para criar raiz. Então, entende que Deus é bom, entende que Deus é justo, mas quando vem uma perseguição ou tribulação por causa da palavra, pensa assim, eu não vou conseguir suportar isso. Eu não estou preparado para isso. Mas quando a gente persevera, a gente vai criando raiz. O que acontece?
a gente consegue perceber, a gente não seca, né? Que essa aqui é aquela semente que seca. A gente não seca com as perseguições, porque a gente sabe que as perseguições não vêm para nos destruir, mas elas vêm para nos aperfeiçoar e nos levar ao melhor de Deus. Então a gente passa desse nível. Se você está aqui hoje apenas porque você sabe que Deus é justo, que Deus é bom, mas tem alguma perseguição, que você pensa assim, puxa, mas se eu não tivesse na igreja, se eu tivesse escolhido um outro caminho, eu não estava passando por isso. Eu sei que Deus é justo, mas além de Deus ser justo, né? Além de eu saber que Deus é bom, eu também quero viver bem, eu quero viver feliz. E eu acho que seguindo a palavra de Deus eu não vou viver feliz, eu vou perder muita coisa. Eu quero te falar, persevera, porque você vai criar raiz. E você vai ver que Deus, além de ser justo, além de ser bom, essas perseguições Ele faz que cooperem para o nosso bem. E aí quando você passa desse nível e você entende que além de Deus ser justo, as perseguições também, elas não vêm para nos destruir, mas quando a gente está na palavra, até as perseguições são muito melhores do que estar sofrendo no mundo. O que a gente está perdendo por estar aqui hoje são só tristezas e amarguras. E o que a gente ganha é muito melhor. Quem aqui já passou vários feriados de carnaval na casa de Deus? Você ganhou muito nesses dias? A gente ganha demais. E aí a gente passa esse nível. E aí vem o terceiro nível, que é o último antes de dar fruto. E é o que pega muita gente. E é o que nos ameaça todos os dias, quando a gente passa os dois primeiros níveis. Olha o que ele diz. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Ou seja, ele vai começar a nascer, porque ele já sabe que Deus é justo, então o maligno não roubou a palavra. Ele já sabe que Deus é amor, então as perseguições não fazem com que ele seque. Não é uma escolha, olha que interessante, não é uma escolha, não é uma decisão, como os dois outros primeiros. Os dois primeiros eram uma decisão. Não quero a palavra porque eu não entendi. Eu acho que não está certo, eu não quero. O segundo, não quero porque eu entendi, eu sei que Deus é justo, mas eu não quero pagar o preço. Eu ainda não entendi que esse preço, na verdade, me leva a lucrar. Eu vou deixar, as perseguições por causa da palavra estão sendo muito para mim. Mas esse não, ele já passou essas duas fases. Mas olha o que acontece. Vou começar de novo, quanto ao que foi semeado entre os espinhos. Esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Isso aqui é que o diabo tenta fazer para pegar homens e mulheres de Deus como eu e você e nos impedir de dar fruto. A gente já decidiu criar raiz, mas a gente não decide afastar da palavra. A gente apenas deixa que as preocupações desse mundo vão tomando em nós um lugar maior do que elas deveriam tomar, e elas fazem o quê? Sufocam e impedem de dar fruto. Preocupações desse mundo. Ou seja, às vezes até mesmo perseguir um sonho de uma maneira diferente da que Deus nos ensina, é justamente o que nos faz não alcançar esse sonho. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus é que vão nos alcançar, se a gente ouvir atentamente a voz de Deus. O problema é que a gente quer fazer o contrário, a gente quer correr atrás das bênçãos. Esses dias o bispo Alonso ministrou isso, a gente não corre atrás da bênção. Meu irmão, você não corre atrás da bênção, você obedece a Deus e a bênção te alcança. Você não deixa de obedecer a Deus para correr atrás da bênção. Ah, mas se eu não vou ler a Bíblia, eu não vou dedicar esse tempo para Deus, eu não vou na conferência, porque eu tenho que lutar por esse sonho. Você está deixando de obedecer a Deus e está indo atrás da bênção. Você está percorrendo o caminho errado.
E aí vem os espinhos, por mais que você ame a Deus, que você decida buscar a Deus, vem os espinhos e sufocam, impedem de dar fruto. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. Deus não quer te afastar do seu sonho, Deus quer te levar para Ele, mas de uma forma que Ele não vai te destruir. Deus quer nos levar a um novo nível. Nós não vamos correr atrás das bênçãos, mas nós vamos obedecer a Deus. Esteja aqui todos os dias, coloque Deus em primeiro lugar, e as bênçãos vão te alcançar. E eu sinto Deus nos falando isso, o primeiro passo para nós, nessa noite, para que nós possamos viver tudo que Ele tem para nós. Nesse encontro, nesse ano, lance fora os espinhos. Lance fora os espinhos, tudo tem seu momento. Nós precisamos sim cuidar da nossa vida natural, mas que a gente não deixe isso nos sufocar, nos afastar, sem que a gente perceba do principal, que é a palavra de Deus. Porque se a gente fica firme na palavra de Deus, a gente vai depois, o próximo passo que Ele fala: finalmente, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende e dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Lance fora os espinhos e você vai dar muitos e muitos e muitos frutos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É difícil sim. Eu sei que todo mundo aqui trabalha ou estuda, ou trabalha e estuda. Tem família, tem relacionamentos. É difícil, mas tenha fé que Deus, Ele vem em forma como homem, Ele te entende. Ele sabe o que a gente passa. E se Ele falou, é porque Ele sabe o que vai dar fruto. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aí o segundo passo que eu queria compartilhar com você está lá em Lucas 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Para que nós possamos viver tudo que Deus tem para nós nesses dias, nesse ano. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus está em vós. Tenha o céu dentro de você. Tenha o céu dentro de você. Porque aí nada vai poder te desanimar. Se a gente fica aí esperando o nosso ânimo vir de respostas, como eles falaram, né? Jesus falou: não, a gente não vai falar, o reino de Deus está aqui ou está ali, eu tô abençoado, Deus está comigo porque eu estou alcançando isso ou aquilo. Não, o reino de Deus está aí dentro de você, porque Deus tem para nós que nós vivamos completamente felizes, mesmo nos momentos de dificuldade, porque o reino de Deus está em nós, e aí a gente tem força para seguir adiante. E eu me lembro de um dia, né, compartilhando um testemunho, um dia que eu estava numa situação que eu não conseguia andar para alcançar tudo aquilo que eu desejava, que eu queria, e eu pensava: meu Deus, tá tão longe, né? Eu sei que Deus quer que eu alcance isso, aquilo, mas está muito longe, e agora eu não consigo fazer nada para dar nenhum passinho para ir lá. E me veio uma angústia tão grande. Mas de repente, eu senti o Senhor vindo até mim e falando assim: a minha graça te basta, eu estou com você. E eu vi que tudo que eu vou alcançar ainda, saiba que tudo que você ainda vai alcançar, e vão ser muitas coisas, mas nunca vai ser tão maravilhoso quanto ter a presença de Deus dentro de você. E aí, quando a gente vê que o mais importante de tudo, aquilo que tem maior valor, a gente já pode alcançar agora. Não depende de nada nem ninguém para você alcançar aquilo que mais te traz felicidade no mundo. Você recebe força para ir adiante. Você consegue ver: obrigado, Senhor, porque o seu plano para mim é perfeito. Obrigada, Senhor, porque eu vou alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu sei que o reino de Deus não está aqui ou não está ali. Ele já está aqui dentro de mim.
Qual é o seu maior sonho? Você vai alcançar. Fala para a pessoa do seu lado, você vai alcançar. Tenha fé. Deus tem para você. Talvez você sonhe com um concurso, com uma empresa bem-sucedida, com uma família, com uma casa, eu não sei. Você vai alcançar, tenha fé. E saiba que quando você alcançar, vai ter muita alegria no seu coração por causa disso. Vai ter muita alegria. Mas saiba que Deus tem hoje para você uma alegria ainda maior do que essa que você vai sentir. É agora. O reino de Deus está dentro de nós. E a gente pode nessa noite, nesse momento, você pode levantar a sua mão e falar: Senhor, me enche dos céus. Traz os céus para dentro de mim, Senhor. Eu não mereço, mas o Senhor me deu essa graça. Nós vamos sair daqui muito felizes, porque o reino de Deus está dentro de nós. E aí um outro passo que eu quero compartilhar para que nós possamos continuar nessa caminhada, alcançar tudo que Deus tem para nós. A gente vai tirar fora os espinhos, a gente vai valorizar a presença de Deus em nós, porque isso vai nos dar alegria e força para continuar. E o outro passo está lá em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão, seguiu a Jesus pelo caminho. Saiba discernir as vozes que você está ouvindo. Saiba discernir as vozes que você está ouvindo. De quem elas vêm? Jesus nunca vai te dizer para parar de clamar. Muitas pessoas falaram para aquele cego: para, você está incomodando o mestre. Para de pedir isso. Quem você acha que você é para receber uma coisa dessas? Para. Saiba quem você é, tenha humildade. Não pede isso não. Para. Mas essa voz não vem de Deus. E ele estava ouvindo elas perto de Jesus. Ele estava vendo que Jesus estava passando ali. Vieram vozes para fazer que ele parasse de clamar. E você está aqui na igreja e talvez você está ouvindo vozes dizendo: não pede, não clama. Para, mas essa voz não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque Jesus, o que ele falou foi: chamem-no. Chamem-no. Se você está ouvindo no seu coração, nas suas emoções, uma voz dizendo: não clama, não ore, não peça, esse não é o seu lugar, isso não é para você, essa voz não vem de Deus. Mas o maligno está fazendo, está colocando para tentar te afastar de Jesus. Mas Jesus está te dizendo: clame mais alto, clame mais alto. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Se você ainda não alcançou isso, continua clamando. A voz que te diz para parar é uma voz que tenta te afastar de Jesus. Porque quando a gente continua clamando, a gente se aproxima de Jesus, como aquele homem se aproximou. E ele ouviu Jesus falando para ele: eu estou te curando. Eu estou te curando. Saiba discernir as vozes que você está ouvindo. Não deixe que nada te atrapalhe nesses dias de chegar na presença de Jesus. Se tem alguma culpa,
Se tem alguma dificuldade, alguma baixa autoestima, seja o que for, te julgando, te falando, não clame, não ora, grita mais alto. Aquele cego precisou gritar mais alto para tampar aquelas vozes. Você não vence essas vozes caladinho. Você não vence essas vozes dando um tempo. Você vence clamando mais e mais. Se o inimigo está falando, você não merece, você fala, eu vou mais na igreja, porque eu vou clamar mais alto e eu vou ouvir a voz de Jesus me chamando. Aleluia, aleluia. Saiba discernir as vozes. Tem alguma voz diferente daquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz, que foi um véu rasgado, que foi nos chamando, vem para mais perto, que foi nos dizendo, a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Essa voz não é de Deus. Continua clamando mais alto, e Jesus sempre escuta o nosso clamor. E aí, para terminar, eu queria ver com você Deuteronômio 29, versículo 29. Esse capítulo, para que nós, esse verso, né? Essa passagem, para que a gente possa continuar e alcançar bons frutos, alcançar tudo que Deus tem para nós. A gente precisa tirar os espinhos. A gente precisa saber ouvir a voz de Deus. E nós precisamos também, Deuteronômio 29, versículo 29, fazer o que diz aqui. Esse ensinamento para nós. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. A gente precisa parar de querer fazer o que é de Deus e parar de deixar de fazer o que é a nossa parte, porque é típico de nós, pelo menos de mim. E eu acho que de cada homo sapiens aqui como eu, é típico da gente desprezar o que está na nossa mão, desprezar a nossa parte e querer fazer o que é de Deus. Mas a Bíblia diz que aquilo que é revelado, Deus não vai fazer por nós, pertence a nós. E aquilo que é oculto, Deus também não vai deixar de fazer. Isso quer dizer que o caminho para a nossa vitória é a gente fazer o que já foi revelado a nós, mesmo que nós queiramos muitas vezes atropelar e fazer o que é de Deus. Mas não adianta nem eu estudar. Não adianta nem eu estudar, porque essa banca aqui eu nunca dei certo com ela, eu não vou passar. Por que Deus não escolheu outra banca? Aí fica, né, o período de estudo inteiro pensando, tinha que ter sido a outra, tinha que ter sido a outra, tinha que ter sido a outra, e não estuda. Você está no seu poder escolher a banca do concurso? Está na sua mão? Não. Mas está na sua mão estudar? Faz a sua parte, Deus faz a dele. Mas eu queria tanto ter passado. Eu estudei, eu me qualifiquei e não passei nesse concurso. Agora também eu não vou, né? Eu vou desistir, não vou fazer entrevista de emprego, não nada dá certo para mim. Estava na sua mão ali, passar, você estudou, você fez o seu melhor. Deus às vezes está abrindo uma porta, porque aquilo que você estudou vai te servir para ser contratado em outra empresa que vai ser muito melhor para você. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Ruth podia ter ficado emburrada, né? Podia ter falado, poxa, eu queria tanto ter uma condição de vida melhor, vou ter que catar a espiga, né? Pegar a esmola, era uma esmola, né? Que naquela época quem ceifava tinha que deixar cair para quem tinha fome. Eu queria estar numa condição melhor, eu queria estar com uma família, com uma casa, eu vou catar a espiga. Era o que estava na mão dela fazer. Ela fez a parte dela e Deus fez a dele. Dirigiu ela para o campo de Boaz, onde eles se encontraram, eles se casaram, constituiu família, prosperou. José podia falar, eu sou tão capaz, eu queria tanto estar trabalhando em outro lugar, estou trabalhando na prisão, vou chutar o balde. Não, ele fez a parte dele. Deus fez a parte dele. Colocou ele justamente com o homem que trabalhava para o rei, que teve o seu sonho revelado, e depois o levou para ir junto ao rei. Vamos parar de querer fazer a parte de Deus e parar de deixar de fazer o que está nas nossas mãos. Mesmo que pareça pequeno. Parecia muito pequeno para Ruth ali colher as espigas, com certeza. Parecia muito pequeno para José trabalhar na prisão. Mas quando a gente faz o que está nas nossas mãos, Deus nos leva a lugares muito maiores do que nós imaginamos.
nós possamos nesse ano viver tudo que Deus tem para nós, dar muitos frutos, alcançar os nossos sonhos, obedecendo a palavra de Deus. Amém?